O que deu errado no governo do presidente Lula? O que deu errado no governo do PT? Porque, pessoal, se a gente voltar lá atrás nas eleições, a gente viu muita gente da Faria Lima apoiar esse governo, a gente viu muitos empresários, a gente viu vários intelectuais apoiarem esse governo, e agora, 2 anos e pouco depois, a gente está enxergando um desembarque. A gente está vendo muita gente falando: olha, não vai dar certo. Mas o que que não deu certo? O que que se esperava e o que que foi entregue? Então vamos lá. Primeiro é importante entender um pouco o contexto das coisas, tá? A Dilma fez um governo muito ruim, um governo claramente equivocado, um governo que teve uma crise criada pelo próprio governo e acabou virando quase que um verbo, né? Dilmar. A pessoa dilmando é quando ela começava a tomar atitudes claras que dariam errados, não é isso? E a gente teve, de fato, um começo, meio e fim. A Dilma começou a gastar dinheiro de maneira perdulária, começou a torrar dinheiro, começou a segurar preço, fazer congelamentos de preço de energia, congelamento de preço de alguns números que poderiam ser basicamente manipulados pelo governo dela. Isso foi feito até o momento que ela se reelegeu e estourou a inflação. A gente passou de 10% de inflação, a população passou a sentir na carne essa inflação, uma inflação real, tá? Porque tem a inflação que você olha nos indicadores, mas aquilo ali é um indicador econômico, tem vários tipos dele. Mas quando a população começa a sentir que o dinheiro dela não dura mais até o final do mês, que está mais difícil comprar as coisas, que o tomate está mais caro, que o café está mais caro, quando isso acontece, naturalmente a população, mesmo que ela não saiba o que é uma taxa Selic, mesmo que ela não saiba o que é uma taxa de juros, juros compostos, que ela não entenda de indicadores de inflação, ela passa a sentir na carne. E aí a insatisfação chega, a popularidade do presidente cai, as pessoas, no caso, foram às ruas, derrubaram a Dilma. Entrou Michel Temer para corrigir esse negócio. Ele fez aquele ponte para o futuro, não sei se vocês lembram disso, em que ele falava de privatizar as empresas, terem políticas de Estado, a gente reduzir o tamanho do Estado, do pescoço ali do empresário e da população brasileira. Assim foi feito, muitas medidas foram tomadas pelo governo Temer, teve aquela questão da JBS que confundiu no final ali, não sei o que, né? Acabou que a gente elegeu o Bolsonaro entrou com o Paulo Guedes, que tinha uma visão muito positiva em relação a isso, de redução do tamanho do Estado, de menos Brasília e mais Brasil, e assim foi tentado até que veio lá a crise sanitária, o negócio ficou mais complicado, o presidente Bolsonaro não ajudou muito, né, ficava ali perdendo tempo com coisas que não faziam muito sentido, e a gente deixou a economia deslizar um pouco nesse momento. O que aconteceu? O Lula veio com aquela ideia de que faria tudo diferente, que seria um novo governo Lula, aquele governo Lula do Lula 1, do Lula 2, muito mais tranquilo e tal. Pelo menos foi isso que essas pessoas compraram. Ou seja, imaginava-se um Lula muito mais pró-mercado, muito mais responsável, e ele não cometeria o erro que a Dilma cometeu. Pois bem, o Lula nunca falou isso. O Lula nunca veio e disse que traria um ministro da Economia razoável, um Joaquim Levy, ou seja lá quem o PT indicasse como uma condição mais razoável em termos de condução da política econômica, ou mesmo que o presidente lutaria por isso. Porque não adianta você botar um ministro da Fazenda lá, ou da Economia, como a própria Dilma fez, se você não dá condições políticas para essa agenda andar. Isso foi, para mim, o maior erro cometido por todas essas pessoas que acreditaram no governo do PT. Porque o Lula, em si, nunca mentiu. Ele deu sinais claros que ele viria com uma nova Dilma, focado em desenvolvimentismo, focado em torrar dinheiro, e isso faria o Brasil crescer, porque isso é o que, na essência, essa galera acredita. E aí, o que aconteceu? Ele entrou, derrubou o teto de gasto, né? Botou lá o arcabouço fiscal, que era um tetinho de palha, ali já assustou as pessoas, e desde então ele vem torrando dinheiro, isso força um voo de galinha, ou seja, a gente teve o Estado aumentando o crédito, o Estado incentivando o consumo, isso faz no primeiro momento o país subir, só que depois, porque você não está tendo muito investimento, ele cai, ele passa a ter uma recessão, ele passa a ter um aumento da inflação. Exatamente foi o que aconteceu com a Dilma e é exatamente o que a gente está vendo agora. Mas onde está o erro? O que deveria ter sido feito lá atrás? Seja uma reeleição do Bolsonaro, ou seja um Lula paz e amor, um Lulinha 1 ali, onde ele faria as coisas certas. Que coisas são essas? Pois bem, agora que fiz o preâmbulo,
eu vou dizer para vocês qual é a medida que deveria ter sido adotada e por que o mercado está melhorando agora, porque acredita que vai entrar o Tarcísio que vai adotar essas medidas. Pois bem, pessoal, primeira coisa, o Brasil é um país que tem um estado enorme, tá? Enorme, e que suga todo o dinheiro da população num discurso de que ele vai devolver isso de maneira mais equilibrada, dando mais para pobre e tirando dos ricos e não sei o quê. Isso não acontece. O governo não faz investimento, ele faz gasto, né? E aí, o que teria que ser feito por um governo novo, que tocasse o Brasil para um lugar melhor? Basicamente, você tem que fazer com que o Brasil tenha mais investimentos. Isso o Tarcísio é um cara que está fazendo aqui em São Paulo. Isso o Paulo Guedes fez lá atrás. Ou seja, privatiza as empresas. Isso estava acontecendo no governo lá atrás do Bolsonaro com o Paulo Guedes. A própria Petrobras, que não podia ser privatizada porque o STF inventou ali, não, veja bem, agora para toda privatização tem que passar no Congresso. Nunca foi assim, mas durante a gestão lá do Paulo Guedes na economia foi construído esse discurso. E, de fato, teve que se passar no Congresso toda a privatização. Mas eles conseguiram privatizar refinarias da Petrobras, reduzir o tamanho da Petrobras. Na venda desses ativos da Petrobras, ela gerava uma receita muito grande, um lucro muito grande que era distribuído em forma de dividendo. O governo ganhava dinheiro com isso. O próprio Correio estava na esteira para ser privatizado. Estava sendo ajustado para mercado para ser vendido. A gente vendeu a Eletrobras, a gente fez concessões de rodovias, a gente concedeu os aeroportos sob a gestão do Tarcísio como ministro da Infraestrutura. A gente fez vários marcos, como o marco do saneamento, que destravou muito investimento no saneamento. A gente teve o marco das ferrovias, que destravou muito investimento nas ferrovias. Muita legislação foi construída para reduzir e desburocratizar os setores, para que o privado pudesse fazer um crowd-in, né? Ou seja, o privado poderia chegar e investir. Tá? Isso foi construído. E eu sempre falo aqui, na economia, não é no investimento, na economia, todo movimento é de longo prazo. Esses movimentos feitos pela gestão do Bolsonaro, com Paulo Guedes ou com Tarcísio lá atrás, eles estão começando a dar frutos agora, quase 4 anos depois. Quando você vai agora no aeroporto de Congonhas e vê que está uma reforma gigantesca, não importa se a taxa de juros vai subir ou vai cair. Fato é que a AENA, que é a empresa que ganhou, vai precisar construir um novo terminal, reformou outros terminais ao longo do Brasil. A concessão da Dutra está sendo feita a descida da Serra das Araras. Está sendo feita as alças para Rio Santos, está reformando a Rio Santos. Não importa a situação atual do país, se a taxa de juros está alta ou está barata. As empresas concessionárias estão fazendo esses investimentos. As TACs, né, termos de ajuste de conduta, que foi feito, por exemplo, lá no sul, com aquela ponte que conecta o Paraguai, aquilo está sendo realizado pela iniciativa privada. O marco do saneamento destravou várias privatizações de empresas de água e esgoto. A gente está vendo aqui em São Paulo, que foi privatizada contra a vontade da esquerda. Não, mas dá lucro. É óbvio que a Sabesp dava lucro. A Sabesp dava lucro porque ela vendia o serviço dela só para os bairros de luxo. Portanto, ela dava lucro. Só que ela não tinha como investir, ela não tinha como crescer nos bairros periféricos. E aí, quando você privatizou, a obrigação da nova Sabesp é investir nisso. E essa semana, ou semana passada, foi anunciado 7 bilhões de reais em investimento aqui em São Paulo. A gente vai construir canos, a gente vai levar água onde não tem. E fora da Sabesp, teve no Brasil inteiro. Empresas de energia, rodovias. As ferrovias estão sendo construídas aí aos quilômetros. A Fiol, várias rodovias, ferrovias sendo construídas por aí. Esse investimento, ele demora para maturar. Porque você precisa primeiro fazer o projeto executivo, né, fazer toda a parte de licenciamento. Esse negócio demora muito tempo. Mas ele foi plantado lá atrás. O próprio Lula, quando ele anuncia esse PAC, veja bem, os investimentos do PAC, a maior parte das obras do PAC são derivadas de privatizações e concessões feitas em governos anteriores. Portanto, quando o Lula entrou, ele deveria continuar nessa pegada. Ele deveria, por exemplo, seguir com a privatização dos Correios. Ele deveria seguir com a redução do tamanho do Estado, com redução de gasto. Porque, veja, reduzir gasto não significa você cortar as coisas. Aqui em São Paulo, por exemplo, foi privatizado, ainda na gestão do Dória, salvo engano, o Parque do Ibirapuera. O governo municipal aqui, ou acho que era municipal, gastava 80 milhões de reais por ano com um parque fudido que era o Ibirapuera. Hoje você vai no parque, eu acho ele melhor do que o Central Park. Tem várias
novas unidades, você tem restaurante, você tem tudo arrumadinho, jardinagem. Sabe quanto custou isso para o cofre público? Nada. Ele deixou de gastar 80 milhões, ele ainda recebeu uma outorga e hoje uma empresa privada toca o parque, todo mundo que visita o parque acha lindo. Isso é um corte de gasto, de uma maneira que você transforma isso em investimento. E não foi isso que a gente assistiu. O governo Lula entrou e começou a gastar dinheiro. É diferente gasto e investimento. Investimento é quando você constrói uma rodovia. E aquilo vai fazer com que as pessoas transitem, caia o preço do frete e tudo mais. E isso é um investimento. Gasto é quando você pega o dinheiro e faz transferência de renda. Ah, e você é contra o Bolsa Família? Não, não sou contra o Bolsa Família. Eu não sou contra nenhum tipo de transferência de renda a quem precisa. Mas isso deveria ser feito de maneira temporária. Se o povo do Nordeste lá e do Norte, que hoje já tem mais gente recebendo auxílio do governo do que um salário, do que trabalhando de maneira formal, esses lugares não deveriam deixar de receber isso. Mas deveria pensar o seguinte: ok, o que eu faço então nesses lugares para gerar investimento? O Ceará é um lugar assim abençoado por Deus. Ele está perto dos Estados Unidos, perto da América Central, perto da Europa. O Nordeste de uma maneira geral. Para o cara que está em Portugal, vir fazer kitesurf ali no Ceará é mais perto do que ele ir, às vezes, para a Rússia ou para os Estados Unidos. A gente tem toda a condição de investir em turismo, investir em novas empresas, fazer polos. Tem um polo tecnológico, salvo engano, em Recife, que é excepcional. A gente tem bons modelos para serem executados aqui no Brasil, mas isso não acontece. O governo entrou, começou a gastar dinheiro, agora vem a eleição, ele vai ter que gastar mais dinheiro ainda. Só que todo esse gasto de dinheiro, essa jogada de crédito para a população, compra o teu carro novo. E aí, o cara comprou um carro novo, o que mudou? O que isso vai ser convertido? Ah, não, compra isso, compra aquilo, e dinheiro. As pessoas que recebem o Bolsa Família, elas vão gastar aquele dinheiro, mas isso não é um investimento. Ela vai gastar o dinheiro na padaria, a padaria vai estar sobrevivendo com aquele dinheiro. No momento que você cortar essa transferência de renda, a padaria quebra, o cara passa fome e tudo mais, porque não teve investimento. Agora, se você leva uma indústria para essa cidade, onde essas pessoas recebem isso, e essa indústria contrata as pessoas passam a trabalhar, a aprender uma função, amanhã ou depois, ela sabendo melhor aquela função, ela vai trabalhar em outra empresa, ou abrir a própria empresa, ou prestar serviço para essa empresa. Isso gera desenvolvimento. O erro do PT foi acreditar no desenvolvimentismo, foi acreditar que o Estado é capaz de induzir crescimento. O Estado não consegue evitar que a porra de um garoto roube celular na Faria Lima. O Estado brasileiro não consegue evitar que um garoto rapper aí ande pela rua fazendo cavalo de pau na frente da polícia e ele saia 24 horas depois. A gente não consegue evitar o básico. A gente consegue fazer com que o Estado consiga nos dar o simples. Educação básica é uma merda no Brasil. Educação superior, aí você dá cota para um e para outro, o que muda se você não dá uma situação de construção de base melhor para essa população? O Brasil, infelizmente, o governo brasileiro, ele não consegue entregar nenhum serviço de qualidade. E o governo do PT chegou lá e falou: não, deixa comigo, eu vou pegar mais dinheiro de vocês, eu vou aumentar o imposto de vocês e eu vou ser capaz de induzir o crescimento. Só que o que ele fez foi aumentar gasto. E aumentando o gasto, você não gerou investimento, as empresas não estão crescendo, a conta não está fechando, o governo começou a imprimir dinheiro. Imprimindo dinheiro, ele desvalorizou a nossa moeda e agora vocês estão sentindo esse efeito. Com alimentos mais caros, com serviços mais caros, com a sua vida mais cara, com você tendo menos dinheiro no seu bolso. A inflação ou o imposto inflacionário é um dinheiro que sai do seu bolso sem você perceber. É triste, mas esse foi o erro. E agora a gente está vendo um pouco de melhora, por quê? Porque estamos vendo a popularidade do presidente Lula cair, e aí acredita-se que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, vai entrar um cara novo capaz de fazer exatamente isso que deveria ter sido feito. Que o Tarcísio está fazendo em São Paulo. E como ele é um bom nome, o mercado está falando, bom, o Brasil aguenta mais 1 ano e meio, entra aí um Tarcísio ou entra um cara da direita aí que vai tocar essa agenda e o país melhora. Mas vocês vão vendo esse movimento em investimento. A economia ainda vai ficar difícil. Você ainda vai ver a inflação disparar mais. Você ainda vai sentir os efeitos negativos por um bom tempo. Ainda que você veja a bolsa subir, ainda que você veja o dólar se estabilizar, você não vai deixar de sentir os efeitos das merdas que foram plantadas pelo governo do PT desde quando ele foi eleito.
infelizmente. Beleza? Se você gostou, curte, comenta aqui com as suas dúvidas, não deixe de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.